Então, boa noite, professor Sandro. Boa noite. Então, hoje a nossa primeira devolutiva daquela atividade do Mão na Massa, o Em Ação ali, com o tema que a gente estudou, que era a aprendizagem ativa e significativa. Então, você selecionou uma aula de nivelamento do 6º ano, e o tema dessa aula ali do RCO era práticas corporais de aventura e seus ambientes. Sim. Então, ali você trabalhou com eles até, já vou nessa parte dos conhecimentos prévios ali, mas você colocou ali, levando em conta dos seus conhecimentos sobre o parkour, que ambientes na escola e no pátio da comunidade podemos usar para fazer atividade. Vocês conseguem criar, melhorar os obstáculos, serem usados como no trajeto? Então, aquilo que a gente discutiu sobre aprendizagem ativa e trabalhar com um problema, então você deixou bem claro para eles, você deu um problema ali para eles resolver, e eu vi que o teu espaço físico ali tem um monte de local para eles explorarem. Então, foi bem interessante ali, a hora que eu vi aquilo. Então, mas daí o que eu tive que fazer? Ler o teu planejamento e assistir a aula. Então, para ver o que ali a gente falava, poder comparar com a rubrica de observação. Então, lá ela pedia que implementasse estratégia de ensino, levando em consideração o contexto, interesse, habilidade, o nível de aprendizagem dos estudantes, isso ficou claro ali. Você utilizou vários recursos educacionais, você já tinha feito uma aula antes com ele, certo? Eu vi que você perguntou para eles. Uma aula com vídeo e uma dentro do pátio da escola, no caso. Isso. Eles já sabiam que tinha urbano e natureza, meio terrestre, aquático, aéreo, então eles já estavam ali bem preparados ali. Então você trabalhou bem as habilidades previstas, articulando os objetivos com a aprendizagem dele. E também ficou evidente que o trabalho de novos conceitos a partir de conhecimentos que eles já tinham. Então o saltar, o correr ali, o desviar ali, ficou bem claro. Então, com isso ali, eu te classifiquei ali no nível 4. Então, parabéns aqui, Sandro. E para justificar ali essa minha observação. Então, ali, até coloquei um print ali da tela, eles correndo ali. Como eu falei, tem muitos espaços. É colégio rural esse, né? Isso, Escola do Campo. Escola do Campo. Então, eu vi que você trabalhou bem os conhecimentos prévios com ele. Não foi nessa aula, foi em outra aula. Então, eles já trouxeram ali. Eles falaram de alguma coisa, assim, na aula anterior? Se eles já conheciam? Quando eles viram o vídeo? Eu pedi porque, assim, obviamente o Fundamental 1 é municipal, né? Então, aqui na nossa cidade, a prefeitura, eles têm uma aula de educação física por semana só. É ridículo, né? A fase que eles mais precisam, né? Exatamente, na fase de desenvolvimento cognitivo, motor aí. Aí eles me falaram, não, a gente já sabe o que são esportes de aventura. Assim, a grosso modo, eles já tinham uma ligeira ideia, né? Dos esportes radicais. Então, a gente já começou a aprofundar, ele já tinha uma pequena base. Ótimo. Então, eles vêm com aquela pequena base, boa parte dela talvez empírica, e daí que a gente entra ali, que você entra ali trazendo conhecimento científico para eles. Então, você fez a customização, que era outro precedente para essa aula, adaptação da aula às características dos estudantes da turma, e promoveu a autonomia dos estudantes. Você pediu para eles criarem os obstáculos, criarem o percurso ali. Então, coloquei aqui como pontos positivos que a consideração do conhecimento prévio. Então, a menção à experiência anterior com um mini trajeto ali, você passou vídeo para eles que demonstra uma coisa que eu coloquei que eu achei bem interessante ali, que você e eles já estavam afiados quando você perguntou qual que é a maior preocupação que tem que ter com essas práticas, que é a segurança. Então, você perguntou ali, eles já falaram, não, é a segurança. Não é importante quem chega primeiro, mais rápido, e sim quem pratica, passa por os obstáculos com segurança. Até porque, se a gente pensar, as práticas corporais de aventura, tanto na natureza urbana, o risco de lesão nelas é bem maior do que as práticas convencionais. Então, igual ali a gente pode falar para eles, na hora que eles vão fazer o percurso, tem uma mureta ali, coloca o pé nela, põe a mão, dá uma balançadinha. Cada um no seu tempo, né? Isso, então não vai chegar correndo e pular. Então teste antes, vai fazendo para depois, daí você fazer o percurso com segurança. Então eles andaram pela escola, pensando em possíveis obstáculos para a prática do parkour. A aprendizagem significativa, quando os alunos forem incentivados, então com a pergunta, com o problema que você colocou para eles ali, a pensar em formas criativas de utilizar cada espaço do colégio, mesmo aquele que à primeira vista não pareçam propícios para o parkour, então, porque a nossa escola ela não é preparada para isso. Sim. Então, ali eles tiveram. Na verdade, o parkour não é preparado, porque eles vão escolhendo ali aleatório. É a improvisação, né? Até que foi um filho de bombeiro, né, na França, que começou com essas brincadeiras do parkour. Isso, virou. Aprendizagem
Isso, ativa. Você estimulou a aprendizagem ativa dos alunos que se tornaram protagonistas da própria aprendizagem, explorando, descobrindo e criando soluções de forma autônoma. Só fazer uma pergunta aqui. Eles criaram um trajeto só, todos juntos, ou você dividiu? A turma era pequena, A gente né? fez tudo junto porque é uma turma pequena, né? Uhum. Mas, assim, eles são em 5. Como a gente conversou outro dia, é difícil até de trabalhar certos conteúdos por causa do número reduzido. Mas eu gosto de colocar eles trabalhar junto porque eles já têm uma afinidade que eles já vinham da outra escola e ali eles já se conhecem mais do que eu conheço eles ainda, né? Porque há pouco tempo. A questão das características de cada um, dá para ver que tem... É um recorte de uma turma maior, só que em menor proporção, né? Aquele que tem dificuldade motora, que tem aquele que é mais avançado, aquele que ainda tem muito para se desenvolver, né? Então, eu gosto de pedir para eles trabalhar juntos sempre. E turma pequena, assim, essas práticas é bem interessante, né? O problema deles é a hora que chegar no coletivo. Outro dia eles fizeram arvorismo também, que tem bastante árvore, e, de certa Eu vi que você forma, falou. eles têm a vivência mais prática do que teórica, né? Porque eles vivem no campo, eu cresci no campo também, então a gente tem essa balançar em cipó, subir em árvore, pular muro, pular cerca, portão, a gente cresce fazendo isso, né? Então ele já tem essa vivência. Eu acho que a diferença é essa, você trazer a base científica ali para eles. Então, que bom que eles já têm esse conhecimento. Então, ali, exploração consciente, a proposta de elaboração, de exploração detalhada dos ambientes incentiva os alunos a avaliarem criticamente os riscos de cada local e obstáculo, buscando solução para minimizar os perigos e garantir a segurança do parkour. Aqui só uma sugestão, mas aqui a tua turma é pequena. Se ela fosse, ou se você aplicar numa outra turma, que a gente vai fazer um replanejamento. Mas no teu caso, que é nível 4, é mais para se apropriar do conteúdo ou da metodologia. Se o tema não for parkour, a metodologia vai ser a partir do problema novamente, certo? Mas vamos pensar se fosse uma turma um pouco maior, o que poderia ficar interessante aqui para você colocar um nível a mais ainda para eles. Então, você já fez o primeiro momento, que foi conhecimento prévio, agora eles tiveram o momento da vivência deles, e como que eles poderiam fazer uma reflexão a mais. Uma sugestão seria um grupo maior, no caso, uma outra turma, que eles montassem o mapa deles. Então, cada um pegasse, cada grupo, uma folha de A4 e fosse realmente desenhando. Então, aqui, testando. Aqui, colocar uns colchonetes. Aqui a gente pode fazer um rolamento. Ou na grama, pode fazer um rolamento ali. E eles montando, colocar lá, tem que ter 7 locais para você, obstáculos. Eles iam montando, e daí você ia ter 2 mapas na mão. Daí cada grupo fazia o seu, e depois troca-se os mapas. Então, eles iam ter esse tempo de escrever, essa linguagem cartográfica, então eles iam ter bastante reflexão para fazer ali. E essa troca, sem falar que eles iam estar contribuindo, ensinando a outra turma, que gera essa empatia de se colocar no lugar do professor também. Sim. Então, essa é uma... Pode falar. Essa questão do mapa, eu peço sempre para eles fazer quando é a corrida de orientação, que é uma coisa que dá um pouco mais de trabalho, né, para você fazer com todos os pontos de apoio e eu faço tipo uma caça ao tesouro, então eles têm que criar o mapa. Sim. Aonde vai ser feito, né? Os maiores. Mas sim, o problema é assim, ó. Eu ia fazer na outra escola essa atividade. Só que está em reforma aqui, né? Escola de cidade. Eu tenho 2 sextos anos, um com 18 e um com 28. Mas aí, bom, eles estão quebrando coisa que não precisa para justificar o investimento. Então a escola está uma zona. Quebraram um muro, quebraram um piso e não tem condição de fazer nada. Até hoje eles me cobraram, estava lá. Os pequenos, professor, vamos continuar com o parkour. Falei, não, vamos esperar terminar a obra porque se torna perigoso, né? Mas a próxima eu quero ver com eles. Não, tranquilo. Então, para a gente dar continuidade aqui, então, como questionamento propositivo, você colocou ali para eles que a ideia, o objetivo principal era compreender a relação entre meio ambiente e espaços onde pode ser desenvolvida as práticas corporais de aventura. Então, com base nesse conhecimento que ele já tem, até por morar no campo, depois que você trouxe a instrumentalização, você mostrou vídeo para eles, conversou com eles sobre isso, daí eles tiveram a oportunidade de criar o seu próprio roteiro ali. Então, o grupo começou a criar, ver onde poderia saltar, pular, desviar, rolar. Então, com tudo isso, a pergunta é a seguinte: essa metodologia, que você colocou o problema ali para eles, você acha que a metodologia, com a inserção de situações problema, ela auxiliou a atingir esse objetivo ali acima? Sim, porque
muitas vezes o que às vezes passa é o seguinte: a criança vai fazer um determinado movimento, um determinado gesto, sem saber o porquê que ele está fazendo, simplesmente por repetir, né? Então, aqui não, ele já sabia a forma como tinha que fazer, devido ao risco, devido ao objetivo da atividade, que é passar os obstáculos, né? Então, eu creio que eles assimilaram essa teórico-prático da atividade, Exato, né? isso que eu ia falar, que você trouxe toda a parte da teoria e ela que deu embasamento para eles colocarem na prática. E outra coisa que é interessante também, que você poderia ter feito o trajeto. Você chegado para ele, ó, quero que vocês pulem aqui, passe ali, faça a curva aqui, volte por esse gramado, passe naquela quadra, mas não, foram eles que foram escolhendo, não foi? Então você É, deu essa autonomia quando a gente fala em protagonismo, então eles, com a base que você deu para eles, que eles tinham que procurar locais, mas também tinham que pensar na segurança, que local era seguro, testar. Então ali você desenvolveu toda essa parte de autonomia daquele grupo ali. O grupo já é unido e você ainda deu uma atividade que eles tinham que resolver e eles que tinham que escolher. é. Então, para fechar, Sandro, trouxe uma pequena reflexão aqui, se puder comentar um pouco sobre ela. O parkour não é apenas sobre superar obstáculos físicos, mas também superar os limites mentais e emocionais. Se você acha que dá para... Essa frase tem alguma relação com a tua aula ou não, com os teus estudantes? Perfeito, porque assim, hoje em dia, mais do que anteriormente, a gente que está há bastante tempo percebe, né? As crianças, elas têm muita limitação emocional, principalmente, né? O pessoal costuma falar, não, as crianças de hoje têm a cabeça fraca, mas não é culpa delas, é a forma como eles estão se desenvolvendo no meio hoje, né? Nas famílias e na própria escola. Então, ou você superar um desafio ou concluir uma tarefa que no primeiro momento pareça difícil, isso ajuda na autoestima, né? E aí, com certeza, o superar limites faz parte da... Eles têm que aprender que não só agora, mas durante toda a vida eles vão ter que trabalhar com essa meta limite, nós que o digamos, né? Estamos sendo cobrados cada vez mais aí. Então, eles têm que trabalhar com metas, e essas metas pressupõem superar limites para atingir, né? Então, acho que é bem pertinente, sim. Ótimo, Sandro. Mais uma consideração? Por mim, fechou aqui. Não, tá ótimo. É a única coisa, assim, que eu... como eu te falei, essas duas últimas aqui foi na correria, porque aí a gente teve que ficar em função dos jogos lá, né? E Olimpíada de Matemática, sempre tem uma coisa ou outra ali que está acontecendo na escola, e isso acaba quebrando o nosso planejamento, né? E a questão da qualidade das gravações, você viu que ficou bem amador, parecia a Bruxa de Blair, né? Não, mas sabe o E que eu estou achando interessante, que eu estou vendo em todos vocês agora, nesse vídeo de aprendizagem ativa e significativa, é que vocês já estão fazendo mais de um take. Vocês tem gravação na sala, depois já tem um recorte ali para grama, já tem um recorte ali. na verdade, ontem eu cheguei em casa, eu tive que aprender a fazer edição de vídeo, né? Para juntar os vídeos, porque aí depois eu lembrei, não, mas eu acho que dá para fazer no Canva, né? Aí eu fui fuçar lá e aprendi a fazer mais isso também. Mas quando você falou para mim por mensagem que a aula não saiu como você queria e tal, não foi o que eu vi. Porque eu vi você lá dialogando com os alunos você não fez, na verdade você fez a técnica bate o rebate ali, sem ter necessariamente falar que era a técnica bate rebate, você perguntava, eles já respondiam, depois ele aparecem eles andando pelo colégio, tentando resolver o problema que você deu para eles, procurando o local, procurando o obstáculo. Na verdade foi muito bem sim, não foi bem como você disse no áudio para mim não. Não, essa é referente à outra aula, a outra número 5. Não, a 4, né? Foi essa que deu o problema que, assim, o Meet, ele só captura um áudio externo fora do ambiente físico se a página estiver compartilhada no Meet, né? Como se tu estivesse apresentando, que nem aqui tu está apresentando o slide. E eu estava na brincadeira, eu fiz uma dança das cadeiras, eu estava usando como música uma música do YouTube, na mesma TV, Educatrão, só que eu não compartilhei na Meet, então não captou o áudio ali da dinâmica da brincadeira, por isso que ficou um pouco descontextualizado, né? Daí
Foi essa aqui. Mais uma coisa que eu aprendi, que ele não captou. Tem problema. Vou só fechar aqui a gravação para não ficar longa, só um minutinho.